Bom dia, gente. Tudo bem? Hoje o microfone está no grau, né? Primeiramente... Já sabe que eu falo baixo, né? Primeiramente, desejar um feliz Dia das Mães a todas as mamães aí. Parabéns pelo dia de vocês. Hoje a gente vai trabalhar no capítulo 4 aqui de 1 Coríntios. Hoje a nossa missão, teoricamente, é curta. Então, teoricamente, a gente vai para casa almoçar cedo hoje. Mas não prometo nada. Hoje a gente vai tratar só do verso 1 até o verso 5. E a gente vai ver que aqui Paulo ainda está tratando da questão da divisão entre os irmãos na igreja. O problema da falta de unidade ali, o problema que os coríntios estavam tendo em manter uma unidade gerada pelo Espírito. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, desde já. Quem aqui está conseguindo entender ou perceber como essa questão de divisão e de falta de unidade é importante no meio da igreja? É algo sério no meio da igreja. Olha quanto tempo Paulo está investindo para tratar esse problema. Só que na nossa divisão, pela nossa tradução, são 4 capítulos completos. A gente ainda vai ficar mais algumas semanas aqui trabalhando nessa questão até passar para o próximo problema. Então isso tem que servir de alerta para a gente, como igreja, como comunidade, como igreja no geral, como é importante essa questão da unidade no coração de Deus. Como isso é algo que deve ser valorizado e, como a palavra diz, preservado. Com certeza, Paulo não estava alegre em tratar desses problemas, mas ele já vai logo, sem medo, sem reserva, na raiz do problema, tratando, falando que eles eram carnais, imaturos, que os olhos dele não estavam mais no Senhor, que eles estavam deixando de olhar para a cruz de Cristo, estavam negociando verdades do Evangelho por conta de sabedoria humana e por conta de sucesso humano. E um pouco do que a gente vai ver hoje é isso. Paulo está falando aos coríntios que eles estão fazendo um juízo precipitado e julgando o que de fato é verdadeiro e precioso por conta de algo que eles consideram mais valoroso, que é o sucesso. E Paulo vai desenvolver aqui uma ideia de que sucesso no ministério não é uma igreja com cadeiras totalmente preenchidas. Sucesso no ministério é fidelidade às Escrituras, é fidelidade à palavra de Deus. De cara eu já quero dizer, mas mais à frente eu vou falar, que Paulo não está fazendo aqui uma, vamos dizer assim, uma proibição a julgamento. Existem casos em que a igreja vai precisar julgar algumas situações e alguns irmãos. Mas ele está falando sobre um juízo precipitado, e o que paira na mente de Paulo aqui é um juízo escatológico. Ele basicamente está falando que os coríntios eles perderam essa perspectiva escatológica de um juízo derradeiro que só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode dar um veredito final acerca de uma determinada situação. E esses irmãos aqui eles estavam negando a autoridade apostólica de Paulo por conta de sabedoria humana, porque Apolo tinha, de repente, uma fala melhor, Pedro, de repente, traduzia melhor alguns pensamentos e comportamentos deles, o partido de Cristo era um partido que não queria estar coligado à autoridade de nenhum irmão, eles se achavam totalmente independentes e suficientes. Paulo está falando, nossa, parem de olhar para isso, sucesso no ministério não é isso que vocês estão escrevendo. Sucesso no ministério é fidelidade ao Senhor e ao ensino de Deus. E é nisso que Paulo vai sempre manter o seu ministério, com fidelidade ao ensino do Senhor. E é por isso que eu quis intitular essa série hoje de Juízes ou Mordomos. Porque parece que Paulo está falando assim, o que vocês querem ser? Pessoas que estão julgando e que de fato o julgamento de vocês não está servindo para nada? Ou serem pessoas que vão carregar algo do Senhor e administrar isso com fidelidade e amor? Paulo está dizendo, eu escolhi ser mordomo.
O Senhor me incumbiu como mordomo e eu vou zelar por esse serviço até o fim da minha vida. Mas o que vocês estão fazendo? Essa é uma pergunta de Paulo aos irmãos daquela localidade. E isso precisa também permear a nossa mente. A nossa vida, os nossos dias e tudo aquilo que a gente faz tem nos caracterizado como juízes, estão criticando e apontando um monte de coisas e tentando dar um veredito, ou como mordomos que administram uma graça do Senhor sobre a nossa vida, como pessoas responsáveis por ministrar a graça do Senhor aos perdidos. Então, feito um pouquinho dessa introdução, vamos ao texto. Como sempre, eu estou na NAA. A gente vai do verso 1 ao verso 5 do capítulo 4. E ele diz: assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então, Paulo está discutindo nesse trecho aqui o papel e responsabilidade de líderes espirituais na igreja e a atitude dos crentes em relação a isso. Cabe a gente ressaltar que Paulo está falando aqui como mordomo, como algumas traduções dispenseiros, ele está se referindo aos líderes. Basicamente, ele está se referindo a ele e a Apolo. Mas a gente pode, de algum modo, fazer essa aplicação a nós. Paulo está falando que sobre ele tem algo do Senhor, que ele é encarregado a administrar essa graça do Senhor para liderar e para plantar igrejas e para guiar a igreja na sua iniciação. Mas a graça de Deus é algo que não está sobre apenas os líderes das igrejas. A graça do Senhor é algo que alcança a cada um de nós. É por meio dela que nós somos salvos, não é por meio dela que nós somos líderes. Então, todos nós somos incumbidos de carregar algo do Senhor, a manifestar algo de Deus para aqueles que ainda não foram alcançados pela graça do Senhor. Então, eu não quero te dizer que o que Paulo está falando aqui vai servir para todo mundo, mas, de certo ponto, a gente pode olhar como uma responsabilidade que a gente deve ter e carregar. Amém? Esse barulhinho está incomodando vocês? Tá. Então, vamos lá. Verso 1. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Então, quando ele fala assim, que todos nos considerem, Paulo está fazendo uma referência a ele e a Apolo como administradores dos mistérios de Deus. E essa responsabilidade que eles têm é de transmitir e ensinar verdades espirituais reveladas por Deus, ou seja, o evangelho glorioso de Jesus. Nessa estrofe aqui que Paulo está falando, que a gente está abordando hoje, Paulo vai começar fazendo uma mudança de metáfora. Então, Paulo estava numa metáfora de lavoura, e aí ele passa para a metáfora de um edifício, e agora Paulo faz uma outra transição e vai para uma metáfora de família. E basicamente o que Paulo tem em mente aqui é uma família greco-romana, né? Então, antes ele usou a palavra como servo, onde ele fala aqui que todos os considerem ministros. Ministros é uma palavra que no grego original é servo. Só que no capítulo 3, Paulo usou essa palavra no original como diakonoi, que fazia mais ênfase a uma natureza serviçal. Aqui, Paulo está usando a palavra hiperetes, ou hipereta. Hipereta, ela é uma palavra meio genérica, mas no original, hipereta se dava a uma pessoa que ela era uma escrava, ou um servo, e ela era colocada para servir nos navios, na parte inferior, nos remos. Quem já viu o filme Ben-Hur aí? Então, quem já viu o filme Ben-Hur, de repente vai
associar melhor essa questão. No filme, o personagem Ben-Hur, ele é preso e condenado, e ele vai para o que eles chamam de galés. E as galés era justamente essa parte do navio inferior que eles ficavam remando. Esses remadores eram os riperetas, ou riperetes. Então, eles eram servos e alguns deles eram condenados à morte. Então, eles iam servir ali até eles morrerem, fazendo aquilo, sendo fiel, já que eles não tinham outra opção, até o fim da vida deles. Então, o que Paulo está falando é isso. Eu sou um servo. Eu sou um servo à disposição do meu Senhor para o serviço que Ele me designou. Não esperem de mim que eu seja alguém soberbo, alguém ativo, não, porque eu sei que o que eu sou é um servo. Mas ao mesmo tempo que Paulo sabe que ele é um servo, ele também sabe que ele é alguém comissionado pelo Senhor. E porque ele é comissionado pelo Senhor, só o Senhor pode julgá-lo. E aí quando ele fala, ele vem ainda nesse primeiro versículo, ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus, essa palavra encarregados no grego original é oikonomos. E oikonomos é uma palavra que denota mordomo ou mordomia, que também, pela cultura da época, muitas vezes era um serviço de um escravo. Então, Paulo não sai dessa figura de escravo, de um servo fiel, mas ele está agora dizendo que ele é um servo fiel a algo específico que o Senhor designou a ele. E como mordomo de Deus e mordomo para aquela sociedade, para aquela cultura, era alguém que cuidava de uma casa ou de uma propriedade para o seu senhor e a cuidava como se ela fosse sua. É por isso que Paulo tem tanto zelo, porque embora ele saiba quem o comissionou, ele também cuida como se aquilo fosse dele. E isso também precisa ser uma responsabilidade para nós nos nossos dias. Cuidar da igreja do Senhor é algo extremamente sério e valoroso. É algo que o Senhor preza a ponto de dar a sua própria vida para ter uma noiva. Então, cabe a nós sempre ter zelo, cuidado e responsabilidade com aquilo que é precioso para o Senhor. A nossa vida deve ser vivida como mordomos. Nós somos escravos de Deus, mas somos escravos do amor de Deus, não da opressão de Deus. E como servos, escravos e mordomos do Senhor, nós precisamos zelar por aquilo que é importante para o nosso Senhor. E é isso que um mordomo fazia na época, ele zelava por aquilo que era importante para o seu Senhor. E essa figura de mordomo, ela destaca tanto uma posição de humildade, porque ele é um servo, mas também a sua importância, uma posição de confiança diante de Deus. Então Paulo está de novo falando, olha, eu sou um servo, mas eu sou alguém incumbido de uma responsabilidade que é confiada pelo próprio Senhor. E isso já era uma clara objeção ao julgamento dos coríntios, contestando a autoridade apostólica de Paulo. Embora ele vá tratar desse problema, desse confronto com a sua autoridade apostólica mais à frente, ele vai tratar até um pouco mais específico na segunda carta, lá no capítulo 10, a gente vê que, de vez em quando, Paulo sempre vai dando umas diretas, né, nem indiretas, a respeito da defesa da sua autoridade apostólica. Porque os coríntios, eles tinham tanto essa questão de sucesso, de poder, de sabedoria, que eles sempre que podiam negavam a autoridade de Paulo. É por isso que estava tendo tanta divisão na igreja, porque eles não queriam se submeter a Paulo, porque o que Paulo representava não agradava a eles. E aí eles vão para Pedro, vão para Apolo, vão para Cristo e vão para quem quer que fosse. E quando ele se refere a mistérios de Deus, ele está falando justamente a revelação do evangelho oculto. Então ele é um servo do Senhor, comissionado à pregação do evangelho, a propagação do evangelho glorioso de Jesus. Amém? Então nesse primeiro versículo a gente consegue ver como Paulo fala da sua posição de servo, mas ao mesmo tempo uma posição de autoridade mediante os irmãos a eles são responsáveis. Verso 2 ele diz, ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, Paulo já enfatiza a importância da fidelidade na administração dos mistérios de Deus.
E aí, diferente da lógica do mundo, onde sucesso ele é um alvo traçado e o seu alcance geralmente é traduzido em números, Paulo tem em mente aqui que o fator sucesso é fidelidade ao Evangelho. Então, hoje, quando a gente vê inúmeras comunidades, congregações cheias, lotadas, saindo gente por torto e à direita, não significa fidelidade ao Evangelho isso. Porque, infelizmente, muitos estão negociando o Evangelho de Deus. Muitos estão adaptando o Evangelho a algo mais suave, a qual as pessoas se sintam confortáveis a estar num lugar e ouvir. É por isso que a gente vê igrejas cheias aí pregando prosperidade, bênçãos e um monte de coisas que são satisfatórias a nós. Mas geralmente esses lugares não contêm uma mensagem de um Cristo crucificado, onde ele chama alguém que quer segui-lo para negar a si mesmo e carregar a sua própria cruz. Paulo não tinha isso em mente. Paulo falava assim: não me importa o número de pessoas, o que importa é fidelidade ao Senhor. E isso tem que também estar na nossa mente, nos permeando e nos empurrando todos os dias da nossa vida. Fidelidade ao Senhor. Fidelidade ao Senhor. Fidelidade ao Senhor. Ser servos responsáveis e fiéis. Ter uma igreja cheia, com as cadeiras todas preenchidas, é muito legal, irmãos. Mas a fidelidade ao Senhor é o que realmente recompensa a gente, é o que realmente importa, é o que realmente tem valor. Pobre de um homem que prega a mensagem do Evangelho, ou de um pseudo-evangelho, tentando atrair pessoas para sucesso próprio, para arrecadação maior da sua comunidade. Esse é apenas um vil miserável que negocia o Evangelho de Cristo em troca de favores, em troca de recompensas humanas. Esse não é o nosso chamado. Nosso chamado é para ser fiel ao Senhor até a morte, se for preciso. Amém, gente? Então, o que Paulo está falando, que o que se busca no mordomo não é a melhor estratégia para o momento, para a evangelização. Não é a melhor tática para se obter sucesso. O que se busca no mordomo é fidelidade. Não é eloquência, não é a sabedoria, mas é fidelidade ao que foi confiado. Fidelidade absoluta ao Evangelho é pregar o que recebeu. E pregar sem acréscimo, pregar sem decréscimo, pregar sem manobra e pregar sem enfeite. Romanos 1,16, o próprio Paulo vai dizer: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Dr. Henry Allen Ironside, ele diz o seguinte: Henry Allen Ironside. Foi muito rápido, né? Não é o Bjorn, tá? Bjorn Ironside, não é. Ele diz o seguinte: contanto que eu seja fiel em abrir a palavra de Deus, não me preocupo se meus sermões lhe agradam particularmente ou não. Contanto que eu saiba que estou agradando aquele que me enviou, não estou muito preocupado se desagrado você. Esse é um pensamento desse doutor, esse Ironside, mas também era a ideia de Paulo. Não havia preocupação em agradar homens, mas apenas em agradar o Senhor que o comissionou para uma obra. Verso 3 ele diz: mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo. Então Paulo está mostrando essa indiferença com o julgamento humano. Ele não está preocupado com o que as pessoas pensam dele, nem preocupado com a sua própria avaliação de si. O que importa para ele é a aprovação de Deus. Quando ele diz: a mim pouco me importa ser julgado por vocês, ele está dizendo que os coríntios vinham fazendo um exame mais minucioso e um julgamento de Paulo. Essa palavra aqui, ser julgado, ela se refere a um processo de examinar, literalmente isso que significa. E isso vai conduzir a um veredito. E a atitude de Paulo, a atitude, na verdade, desses irmãos com Paulo, está equivalendo a uma investigação judicial. E Paulo não está preocupado com esse tratar deles. Tá? E começa dizendo: pouco me importa essa atitude de vocês. E quando ele fala que também não se importa com
o julgamento de um tribunal humano, essa citação tribunal humano também pode ser interpretada como por qualquer dia humano. Lembra que eu falei de uma perspectiva escatológica? Paulo não está preocupado com um dia de julgamento humano. Paulo está preocupado com o dia do julgamento de Deus. Essa é a síntese aqui dessa expressão. Então, Paulo não está criticando o sistema judiciário romano, mas o que ele está dizendo é que o que realmente importa é o dia do juízo de Deus. É o acerto de contas finais. E ele vai dizer, nem eu julgo a mim mesmo. Não porque ele era um responsável, porque ele queria ser um irresponsável, mas porque ele está a serviço de outro, que é Deus. E as avaliações do seu desempenho são irrelevantes, porque o que vale é o que o Senhor pensa a respeito dele. É o que o Senhor pensa a respeito do seu ministério, é o que o Senhor pensa a respeito do seu trabalho de propagação, de evangelização. E ele diz, verso 4, já estou no 4. Porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Paulo tinha convicção de que o que ele estava fazendo era certo. Paulo tinha convicção de que ele era um homem fiel ao Senhor naquilo que ele fazia, na sua entrega de vida, na sua liberação do Evangelho, no seu tratar com os irmãos e com as comunidades. Ele sabe que nada ali podia acusar ele, tanto que ele fala que a sua consciência está tranquila. Mas ele fala que nem por isso ele se dá por justificado. Por quê? Porque se ele se justifica por meio da sua consciência limpa, ele está dizendo que o que vale é o julgamento humano. E aí ele iria cair em contradição quando ele diz que o julgamento dos coríntios sobre ele não valia. Então ele fala assim, por mais que eu esteja convicto de que eu estou certo, nem eu mesmo me aprovo, nem eu mesmo me julgo, mas quem me julga é o Senhor. Desde que o Senhor me julgue no último dia, e aí ele vai revelar se o que de fato eu fiz foi em infidelidade ou foi em arrogância. O que vale para nós, irmãos, não é o pensamento do irmão que está do seu lado. Não é o julgamento do irmão que está próximo a você. O que vale é o julgamento do Senhor no dia do Senhor. Todos nós iremos comparecer perante Deus. E o desejo do meu coração é que tanto eu quanto vocês possam ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Entra na alegria do seu Senhor. Mas até esse dia, algumas coisas não vão valer a pena. O que vai valer é ouvir isso do Senhor. Imagine alguém ouvir de um irmão que está do seu lado, que congregou com você a vida toda. Nossa, você é uma bênção. Você é um sucesso. E chegar um dia e Jesus falar assim, eu não conheço vocês. E aí a gente vai falar para o Senhor assim, Senhor, mas nós pregamos o Evangelho, nós curamos enfermos, nós expulsamos demônios, nós fizemos milagres. Eu recebi várias tapinhas nos ombros dos meus irmãos que eu estava indo bem. E Jesus vai falar, eu não conheço vocês. Isso vai revelar que o que vale de fato é o que o Senhor pensa de nós. O que Paulo está falando é isso. Embora a minha consciência não me acuse de nada, o que realmente vale é o que o Senhor pensa de mim. E isso não é para a gente viver andando depreciado ou em dúvida em relação àquilo que a gente faz. Mas ter uma certeza que o julgamento que vale é o julgamento do Senhor acerca dos nossos feitos. Enquanto isso, a gente vai caminhar em fidelidade, em devoção, em busca por conhecer o coração de Deus, para viver de acordo com aquilo que Ele deseja. De novo, esse doutor Henry Allen, ele diz, nenhum servo é capaz de avaliar seu próprio serviço. Aquilo que ele considera excelente pode ser muito tempo perdido. Aquilo que ele considera tempo perdido pode conter a mensagem certa para o momento.
É como se Paulo estivesse dizendo assim: no que diz respeito ao meu trabalho de mordomo, minha consciência está limpa, eu estou tranquilo. Mas e daí? Não significa que com isso eu seja justificado ou absolvido. Ele não é absolvido pela sua consciência, ele é absolvido pela sua fidelidade, e o Senhor que vai testar essa fidelidade. O teólogo Leon Morris, ele diz que Paulo está dizendo que não tem ciência de nenhum ponto importante em que tenha falhado em sua ação como mordomo. Mas ele não descansa sua confiança nisso. Não é isso que lhe dá absolvição. A absolvição de Paulo não irrompe da sua avaliação pessoal da sua própria obra. O aferimento é feito pelo Senhor. Ou seja, embora ele tenha consciência de estar fazendo a coisa certa, ele não se justifica por isso. Ele prefere esperar até que o Senhor retorne para declarar a ele justo e receber louvor da parte de Deus. E aí Paulo vai partir para o encerramento do seu argumento. No verso 5 ele diz: portanto, não julguem nada antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Paulo adverte os irmãos a não fazerem o julgamento precipitado. Ele fala, portanto, não julguem nada antes do tempo. No grego, isso aqui é uma clara proibição. Ou seja, ele estaria proibindo os irmãos de fazerem um julgamento precipitado. É como se ele estivesse falando assim: parem de buscar um veredito acerca de qualquer coisa antes do tempo determinado, antes do tempo certo. Ele fala assim que, como se uma pessoa só pudesse fazer um julgamento, e essa pessoa é Deus, Paulo está advertindo os irmãos a não fazerem um julgamento pré-julgamento. Ele fala: cuidado com as decisões de vocês, cuidado com o que vocês estão sendo enfáticos e decretando como veredito, porque isso de fato não é. Agora, como eu falei no início, Paulo não está dizendo que nós não podemos fazer julgamento nenhum. No capítulo 5, daqui a algumas semanas a gente vai ver que Paulo fala para julgar o irmão que vivia em imoralidade. No capítulo 6, Paulo vai dizer que o que se espera é que os irmãos sejam capazes de julgar as suas próprias causas entre si e não levar os seus problemas a um tribunal humano. Então, Paulo não está sendo contra esse tipo de julgamento aqui. Paulo está sendo contra um julgamento derradeiro. Ó, você já foi definido aqui que você não dá mais, não serve mais. Que você é fiel e amém. Não, quem define essas coisas vai ser o Senhor no dia do Senhor. Mas existem coisas que a igreja vai precisar julgar, que a igreja vai ter essa necessidade de julgar alguns comportamentos, algumas situações. Mas no próprio caso de que o irmão que vivia em imoralidade é julgado e é expulso da comunhão dos irmãos, depois a gente vê que esse próprio irmão, ele se arrepende do seu pecado. E ele retorna ao seio da comunhão ali com os irmãos. Então os irmãos não estavam dando um veredito assim: você nunca mais vai poder fazer parte de uma igreja, vamos dizer assim. Eles estavam julgando a situação do irmão. E se aquele irmão não se convertesse de fato, não tivesse uma mudança genuína no seu caminhar, na sua vida, no seu comportamento, se de fato ele não fosse alcançado pela graça do Senhor, ele não poderia corresponder à comunhão dos santos. Mas aquele irmão acaba sendo alcançado e ele retorna. Então, esse tipo de julgamento, Paulo não se opõe. Paulo está se opondo ao julgamento final, vamos dizer assim. E aí, essa questão dos juízos, Paulo fala que deve cessar, porque eles estavam atribuindo esse caráter de juízes, eles estavam tendo esse caráter de juízes por causa das suas preferências. Ou seja, por que eles estavam julgando Paulo? Porque Paulo não era de acordo com a preferência de algum deles. Paulo talvez, e assim, um talvez bem grande e
bem entre aspas, não fosse tão erudito quanto Apolo, ou pelo menos na mente de alguns irmãos. E aí o que eles faziam? Julgavam Paulo. É por isso que ele fala assim, não importa o quão sábio eu me torno para vocês, ou o quanto eu pareço sábio para vocês. O que importa é a minha fidelidade ao Senhor. É nisso que Paulo está batendo. Esse julgamento que se baseava na preferência deles. E essa preferência deles se dava por conta de sabedoria humana. E não por conta de olhar para a cruz e reconhecer Cristo na vida de uma pessoa. É isso que Paulo está combatendo e está querendo enfatizar para eles. E Paulo vai terminar esse argumento, Paulo ele finaliza esse argumento do julgamento, mas ele ainda dá um acréscimozinho aqui, e ele vai falar sobre o momento da volta do Senhor. Algum acontecimento no momento da volta do Senhor, ele fala que o Senhor vai voltar e ele vai trazer à plena luz coisas que estão ocultas das trevas. E ele também manifestará os desígnios dos corações. O que Paulo está querendo dizer é que muitos que têm a aprovação da sociedade, muitos que têm a aprovação dos seus próprios irmãos de comunidade, quando o Senhor retornar, ele vai revelar o coração de todos nós e vai mostrar qual eram as verdadeiras intenções de muitos que tiveram a aprovação dos homens. Muitos que a sociedade e as igrejas olham e falam, ali vai um homem de Deus. Muitos, no momento do encontro com o Senhor vai revelar o coração deles, coisas que estão ocultas, e vai mostrar que o que estava no coração deles não era fidelidade ao Senhor. A motivação deles era por ganho próprio. Era para crescimento próprio. Era para sua própria vantagem ou para sua própria vanglória. Conseguiram entender um pouquinho do que Paulo está falando aqui de julgamento? Deu para entender ou não? Senão eu volto. Paulo está falando, cuidado com o veredito de vocês. Porque o coração do homem, ele tende a se enganar. A gente tende a aprovar alguém que talvez nos nossos dias seja muito relevante na internet, mas que a motivação do seu coração seja podre. E muitas vezes o contrário, nós tendemos a negar algumas pessoas que talvez não tenham uma visibilidade tão grande, talvez não tenham um modo de falar tão erudito, talvez não tenham uma aparência tão legal, segundo os nossos costumes, mas seja alguém fiel ao Evangelho de Cristo. Para finalizar, gente, para trazer um pouco a nossa reflexão, eu acho que isso precisa encher a nossa mente. Quando a gente faz uma leve sondagem da nossa vida, do nosso coração e das nossas motivações, com quem que nós nos assemelhamos? Com os coríntios, que estão julgando e julgando de forma errada? Ou com Paulo, que decide ser um mordomo e um servo e um escravo do Senhor? Essa palavra, esse trecho que Paulo traz aqui, ela pode ter duas aplicações. Na verdade, ela tem duas aplicações. Ela serve para mostrar para aqueles que estão julgando os seus líderes, figuras de autoridade dentro das suas igrejas, porque às vezes esse líder ele não corresponde às expectativas que você tinha dele. E aí você deposita muita expectativa em cima de uma figura determinada. E aí, se essa figura não corresponde à sua expectativa prévia, você começa a olhar para a vida dele ou para a vida dela e tentar achar um monte de falha, tentar achar um monte de erro. Eu acho que isso aqui não ficou legal.
Eu acho que isso aqui ele errou. Eu acho que isso aqui ela podia ter falado mais. Quando a gente faz isso, a gente está anunciando publicamente que as nossas expectativas estão em homens e não em Deus. Nós centralizamos o homem e tiramos Cristo do centro. Líderes não são homens infalíveis. Líderes são homens que uma hora ou outra irão errar. Mas como a gente viu na série de Tito, são pessoas que rapidamente se arrependem e se consertam. As divisões em Corinto estavam assim porque talvez aqueles irmãos depositaram uma expectativa tão grande em Paulo e Paulo não correspondeu às suas expectativas, talvez em questões filosóficas, e aí eles falavam assim, não, Paulo não serve, então vamos julgar ele aqui como não servente para a nossa comunidade. E aí eles criam divisões, deixam de preservar a unidade que é gerada pelo Espírito, começam a gerar um monte de problema dentro da comunidade, porque os seus olhos se desviaram de Jesus e foram para homens. Porque não escolheram se manter fiéis ao que Deus fala, mas a como um homem fala, por conta de critérios puramente humanos e pessoais. Mas, ao mesmo tempo, essa palavra é uma chamada a qualquer um que tenha o encargo de pregação e ensino dentro da casa de Deus. Porque o que se requer de alguém em um lugar de fala é fidelidade às Escrituras. E não trazer uma mensagem maneira para agradar todo mundo e para todo mundo sair rindo. Se o Evangelho tiver que cortar a gente hoje, a gente tem que sair daqui cortado. Se o que o Senhor quiser para nós hoje é que a gente saia daqui chorando, a gente tem que sair daqui chorando. Nenhuma pessoa que é encarregada de anunciar o Evangelho, porção qualquer da Bíblia, tem o direito de alterar a mensagem. Não é a minha eloquência ou a eloquência de qualquer um que prega ou ensina que tem o poder de convencer o homem do pecado, mas é o Espírito de Deus. Portanto, nós não temos autoridade nenhuma. Isso vale para qualquer um aqui que ensina e para qualquer um que tenha desejo de ensinar. Seja aqui, seja em qualquer lugar, seja você que esteja me assistindo aí depois. Nós não temos autoridade e direito a alterarmos a mensagem do Evangelho. O que nós temos é que ser fiéis. Agora, num contexto mais amplo, como igreja, sempre vão existir pessoas que vão passar pela nossa vida que nós vamos ter a oportunidade de anunciar o Evangelho. De falar da graça do Senhor, de falar que o homem é um depravado, se ele não é alcançado pela graça do Senhor. Então, todos nós temos esse encargo de sermos fiéis. Fidelidade às Escrituras não é para um líder, não é para um pastor, não é para um pregador, não é para um professor. Fidelidade às Escrituras é para qualquer cristão sério, para qualquer cristão genuíno. Uma frase que diz: ai dos pregadores que fogem da centralidade bíblica em troca de aplausos. De repente, no seu trabalho, no seu convívio social, você tem ou teve a oportunidade de falar do Senhor para alguém. Mas talvez você tenha travado e falar assim, pô, mas se eu falar, o fulano vai pensar mal de mim. Se eu falar, de repente, o Senhor vai, o amigo vai achar que eu sou um fanático, que eu sou extremista, religioso. Querido, seja fiel às Escrituras. Fale sem amaciar, sem negociar, sem aumentar e sem diminuir. Seja fiel. Seja fiel ao que o Senhor tem liberado sobre você. Seja fiel ao que o Senhor tem comunicado ao seu coração e à sua mente. Porque o que importa é chegar diante do Senhor no dia do seu retorno e ouvir dele, servo bom e fiel.
Então, o que nos tem caracterizado? Será que nós somos juízes ou nós somos mordomos? Será que nós estamos apenas julgando ou estereotipando alguém? Ou nós estamos zelando por algo que é importante para o Senhor? Porque mordomo é alguém que fala assim: não importa mais a minha vida, importa aquilo que o meu Senhor me entregou. Não importa se eu tenho muito ou se eu tenho pouco, importa fazer o serviço que o meu Senhor designou. Então eu quero encerrar deixando essa pergunta para a gente. O que tem nos caracterizado desses dias? Nós somos juízes ou somos mordomos? O que nós estamos carregando? Uma toga ou uma bandeja? O que importa é o louvor dos homens ou o louvor de Deus? Amém, irmãos? Que você saia feliz daqui com essa mensagem, porque eu estou feliz com o que o Senhor falou comigo. O que vale é uma vida de fidelidade ao Senhor, e não uma vida de aplauso dos homens. Fidelidade ao Senhor, é para isso que nós somos chamados. Fidelidade ao Filho de Deus. Fidelidade à entrega de Cristo na cruz. Se for preciso morrer, que a gente morra. Mas não negocie valores eternos. Se for preciso padecer numa prisão para o resto da nossa vida, que assim seja. Se for preciso perder a cabeça, que a gente esteja disposto a perder a cabeça pelo Senhor. Porque o que vale é o juízo, o determinado juízo do Senhor sobre nós, e não o juízo de homens, e não o veredito de homens. Mais uma vez, que naquele dia todos nós possamos ouvir do Senhor: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Que Deus te abençoe, meus irmãos.